que de fato é a segurança, gente? A segurança, ela deveria estar ligada lá no procedimento de trabalho, é como as pessoas executam. Só que existem alguns pontos lá, porque eu falo muito em infraestrutura, condições de trabalho. Isso a empresa tem que fornecer. É como se fosse assim, olha, equipamento de proteção, treinamento, exames periódicos, tudo isso está ligado à infraestrutura, porque o que que é? É a condição para a pessoa realizar. Uhum. E depois, assim, venceu um equipamento de proteção, a data, por exemplo, venceu. Isso é condição de trabalho. Você tem que restabelecer condição de infraestrutura para lá no final as pessoas trabalharem com isso tudo regularizado. E muitas das vezes, em algumas empresas, a gente vê que essa parte inicial ela não está colocada. Se essa base, que é a infraestrutura e condições de trabalho, ela não está correta, o que vai acontecer? Nós nem vamos chegar no procedimento de trabalho. Então, lá na ponta, vai estar errado mesmo. E a gente acaba gastando muito tempo com isso. Então, quando a gente fala assim, não é só ausência de acidente, porque às vezes eu comento muito que algumas empresas assumem taxa de frequência, que é número de acidentes por 1 milhão de horas trabalhadas, e outras taxas de gravidade, que é dias perdidos e debitados, só para a gente ter uma ideia. Uhum. As pessoas vão controlar a taxa de gravidade. A gente não controla. Porque imagina o seguinte: vários de nós passamos por a situação, a gente tem que controlar acidente, é a ausência de acidente, mas tem que Uhum. controlar com treinamento, preparação, equipamento de proteção, toda uma infraestrutura, condições de trabalho para fazer. Aí vem uma carreta na contramão e acerta o veículo, por exemplo, quando a gente está falando em planta aberta, as equipes que estão no campo. Uhum. Tinha treinamento, tinha direção defensiva, o veículo tudo certinho, mas vem uma carreta na contramão e aconteceu acidente de trabalho. Aí a pessoa faleceu. Isso é um acidente que aquele empregado, aquela empresa, ela não controla. Então, assim, infelizmente, essas questões, elas não deveriam acontecer se todo mundo cumprisse, mas se alguém descumprir, mesmo que seja uma outra pessoa, um terceiro, vai afetar alguém da empresa ou uma família, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala assim, a gente não pode pensar em ausência de acidente, porque quando a gente tem ausência, a gente pensa assim, tá tudo tranquilo. E eu Uhum. aprendi uma frase com meu pai que é muito importante e eu gosto muito de citar isso e às vezes até me emociono porque é gostoso ter aprendido isso com ele. Ele falou assim: João, a gente só respeita se a gente tem medo, mas o medo no bom sentido. Você não excede um limite de velocidade porque você tem medo que aconteça alguma coisa. A partir do momento que você fala assim, eu não tenho mais medo, pode estar em 110, 120, 130, os carros hoje são muito bons, então você acaba cometendo um erro, que ele é um erro bem sucedido. Por que é erro bem sucedido? Porque não aconteceu um acidente. Só que num Uhum. momento qualquer aquilo pode acontecer. Então, quando as pessoas pensam o seguinte, é ausência de acidente? Não, porque pode ser que muitas e muitas pessoas estão descumprindo algum desses procedimentos de infraestrutura, quando Sim. estão no trabalho, e em um momento qualquer vai acontecer acidente. E qual que é a sorte nossa? Ainda bem que a menor parcela das não conformidades ou dos descumprimentos é o que ocasiona o acidente. A gente fala assim, o acidente não é uma causa só, são várias causas. Então, você tem que ter um alinhamento de causas para poder acontecer aquele acidente.